E aí, homem fiel, mulher fiel, sejam muito bem-vindos a esse vídeo pesado, esse vídeo tenso, que foi criado, está sendo criado agora a pedidos. Não é a primeira vez que alguma mulher me pede para eu falar sobre isso, principalmente nos comentários aqui do YouTube. Se você quer pedir um vídeo, pede aí no comentário ou no @VSNãoVacila lá no Instagram. O tema de hoje é homens casados viciados em prostitutas. Homens que são casados, que são viciados em garotas de programa. Por que isso acontece? Por que esses caras fazem isso? Vamos tentar conversar um pouco a respeito sobre isso. Vamos sair do senso comum, beleza? Do que, faz porque não presta, faz porque é um cafajeste, faz porque não tem domínio próprio, faz porque é uma pessoa imatura e que nunca vai mudar. Vamos sair um pouquinho desse senso comum, beleza? Fica até o final, tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar. Se você for um homem que é viciado nisso, vai te ajudar, eu tenho certeza disso. E se você for uma mulher que é casada com um homem que você já pegou no flagra várias vezes, já tem notícias de que seu marido acaba recorrendo a esse tipo de serviço nojento, na minha opinião é isso que é, tá bom? E por que acontece isso? Quais são as causas conscientes e inconscientes? Vamos tentar destrinchar um pouquinho desse assunto, beleza? Meu nome é Flávio Rosa, eu sou especialista em fidelidade, já estou aqui no YouTube há quase 3 anos, só falando sobre fidelidade, infidelidade, perdão, reconciliação e etc. Sou um cara que fui infiel por muitos anos, mas sobre o assunto prostituição em si, recorrer a serviço de garota de programa, etc., eu tenho, particularmente, pouca experiência. Eu recorri muito pouco a isso. Sim, já fiz, me envergonho de falar sobre isso publicamente, inclusive é a primeira vez que eu estou falando sobre isso publicamente. Então, deixa seu like, dá essa moral, tá? Eu estou me expondo para ajudar pessoas que precisam, beleza? E quando você deixa seu like, você espalha essa mensagem, você mostra para o YouTube que o vídeo é bom e ele vai entregar esse YouTube para mais pessoas que precisam, vai entregar esse vídeo para mais pessoas que precisam, beleza? Minha experiência é muito pouca, normalmente negativa, um sexo frio, rápido, sem conexão, sabe assim, mecânico, mas tem homens que mesmo assim são viciados nisso e gostam muito e recorrem sempre a esse tipo de sexo, ok? Beleza? Vamos contar 2 histórias. Eu quero começar esse vídeo praticamente contando 2 histórias que vão te tirar do senso comum, que vão te tirar da caixinha das respostas comuns, das respostas simplistas, das respostas superficiais, beleza? Nesse livro aqui da Esther Perel, eu quero até mostrar a capa desse livro, porque ela não é uma pessoa que brinca no assunto, tá? Esse livro aqui, ó, Casos e Casos, beleza? Esse aí tá aí. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre infidelidade e a Esther Perel é um dos maiores nomes do mundo sobre esse assunto. Ela não trata de forma, é porque não tem Deus, é porque a pessoa não presta, nunca vai voltar a prestar, não. Ela tem um olhar bem diferente, sem passar pano, sem aceitar, sem dizer que é certo, tá? A infidelidade. E ela relata nesse livro, Casos e Casos, depois se você quiser ler e tal, é bem bacana mesmo, é um livro gostoso de ler inclusive, que homens que assistiram as mães sendo agredidas pelos pais na infância, quando adultos, tendem a contratar serviço de garota de programa. Muitos homens. Ela viu esse padrão, ela já atendeu mais de 20 mil pessoas, 20 mil casais em casos de infidelidade, e ela notou esse padrão. Ela, peraí. Então tá, você viu seu pai bater na tua mãe e hoje em dia você gosta de prostituta. E depois de novo, outro cara. Você viu seu pai bater na sua mãe e hoje em dia você é um cara que curte prostitutas. Porque na opinião dela, o sexo tá ligado à violência. Na cabeça desses homens que viram essa violência na infância. Então esses homens dificilmente conseguem violentar as suas esposas. Na cabeça deles é assim que funciona. Mas ele consegue ter relação sexual com alguém que ele não tem relação amorosa. Com alguém que não há sentimentos. Portanto, com a prostituta que ele não tem sentimento, ele consegue fazer sexo. Ele consegue ser violento com ela. Mas com a esposa de casa que ele ama e cuida, ele não consegue. Ele tem muita dificuldade porque na mente dele, sexo está ligado à violência. E violência está ligado ao que ele viu no passado dele, do pai batendo na mãe dele. E aí no futuro tende a recorrer a esse tipo de serviço. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Pode não ser pura sacanagem, pura vagabundagem, pura mau caratismo da pessoa. Eu acredito que essas explicações que eu acabei de dar são a minoria dos casos. Pode ser trauma. Tem homens traumatizados por conta disso tudo que eu contei, vão chegar na vida adulta e vão tender a gostar, a usufruir desse sexo com garotas de programa.
E é claro que no final que eles saem, que eles se descarregaram lá, eles tendem a ter um nojo de si próprio, tendem a sentir um peso na consciência, tendem a ter raiva de si mesmo, porque é muito mecânico. Existe uma brincadeira que a gente faz entre amigos, que é a depressão pós-sexo. Depois que o cara tem um orgasmo, ele tende instantaneamente a sentir um nojo de si próprio, estando naquela situação. Inclusive foi assim que eu me senti as poucas vezes que eu fiz isso. E quer sair correndo, quer fugir dali o mais rápido possível. Aí você imagina uma pessoa que tem esse trauma, tá bom? E que não consegue se controlar nesse sentido. Não consegue, é um pouco pesado, mas que tem grande dificuldade para se controlar nesse sentido. Gasta um dinheiro que não tem, com algo que ele já sabe que é prejudicial, que pode estragar toda a família dele. E ele acaba fazendo e fazendo de novo. Eu tive uma conversa uma vez séria com um colega, ele falando que num dia ele foi 3 vezes ao prostíbulo. Ele era viciado em garota de programa, a esposa dele descobriu, e ele falou: não, Flávio, teve um dia que eu tava doido, fui no banco, peguei empréstimo e fui lá no prostíbulo, fiquei uma vez, fui pro bar em frente, tomei uma cerveja, fiquei ali um pouco, depois eu fui de novo à tarde, depois eu fui de novo no fim da tarde. Cara, isso não é normal. Isso não é uma questão só de querer, isso não é uma questão só de falta de caráter, isso não é uma questão só de vagabundagem. Esse cara tem um problema psicológico. E assim como esses meninos que viram as mães apanhando, tem um trauma lá no inconsciente, lá no subconsciente dele, que acaba impelindo esses caras a cometerem esse ato nojento. Beleza? E eu não quero dizer que é mais forte que os caras, mas enquanto eles não estão conscientes que pode ser por isso que eles procuram tanto esse serviço, pode ser por isso que eles têm dificuldade para se controlar em contratar ou não esse serviço de garoto de programa, eles vão ficar muito mais suscetíveis a cair nessa achando que é vontade própria. Sendo que na verdade é o trauma, é o subconsciente, é o inconsciente que está impelindo, que está forçando uma barra para ele fazer isso cada vez mais. E sair de lá cada vez pior, cada vez com a autoestima mais baixa, cada vez com a autoimagem mais prejudicada. Como é que eu não consigo parar com algo que eu gostaria de parar? Como é que eu não consigo ter a atitude que eu gostaria de ter? Eu tenho a atitude contrária. Beleza? Esse é um dos casos, tá? Pode ser trauma. Não acredita em mim? Lê o livro. Vai atrás de questões psicológicas nesse sentido, de definições da literatura psicológica para você entender mais. Beleza? Segundo caso, que é legal a gente trazer à tona, é de um livro de uma amiga minha, não vou citar o nome e tal, mas ela colocou no livro, então eu posso citar a situação, né? Em que o pai dela era viciado em garota de programa. A mãe dela morreu, ela foi obrigada a morar com o pai, e ela relata nesse livro que só mães não, né, madrastas, que só madrastas que ela teve, que o pai buscou no prostíbulo, foram 8. O pai dela tinha esse problema psicológico. Na minha cabeça é um problema psicológico sério, inclusive, de ir no prostíbulo, gostar da garota de programa, trazer para dentro de casa. Passava um pouquinho, essa garota de programa não se acostumava com a vida familiar. Também é uma pessoa com problema psicológico, com questões de carência, com questões profundas na alma, beleza? Não estou aqui também para julgá-las, não. E que daqui a pouco ela não gostava dessa vida mais, ia embora, ele ia em outro prostíbulo, pegava outra, trazia para dentro de casa. Só que ela contou e relatou no livro, foram 8 madrastas, ex-prostitutas, que depois voltaram a ser prostitutas de novo. Aí eu te pergunto, um cara que faz isso, um cara que tem isso recorrentemente, vai, pega a mulher num lugar desse, traz pra dentro de casa, depois é abandonado por uma garota de programa, depois vai lá e pega outra. Esse cara não tem um problema psicológico grave, esse cara não tem um problema com si mesmo grave, um problema de autoimagem, um problema de desequilíbrio emocional, um problema profundo? Tem, cara, tem. Então só chegar aqui e dizer e falar que isso era um vagabundo, isso não presta não, isso é um homem que não vale nada. Eu não posso falar isso. Não dá pra levar a conversa pra esse nível. Beleza? Então, imagina só, por que alguns homens também gostam tanto desse lugar, né? Que pra mim não fez bem nenhum, não foi muito ruim. O cara chega lá e é bem tratado. Chega lá, é tratado como um rei, as mulheres fingem o máximo possível, são carinhosas, etc. Na cama, elas fazem os caras acharem que são os melhores homens do mundo, os mais viris, os mais potentes. E com todo esse ambiente de ser bem tratado, ser acariciado, tanto nas emoções quanto fisicamente. E o final da história é um orgasmo, que é a maior sensação que uma pessoa pode sentir. Você entende que é tudo muito, sabe, ligado um ao outro? Como é que uma pessoa vai para um lugar desse, chega lá e é bem tratado, acariciado, afagado,
recebe coisas que não recebe em casa, né? Lembrando, querer explicar não é querer justificar. Tá erradíssimo procurar esse tipo de coisa, beleza? Principalmente para homens casados. Mas eu quero que você entenda o mecanismo. O cara vai, é bem tratado, é afagado, é elogiado, acredita que é o melhor homem na cama, que faz e acontece, tudo mentira. E no final das contas ainda tem um grande prêmio do orgasmo. Isso na mente de qualquer pessoa, essa liberação hormonal é muito poderosa. E nós somos viciados em liberação hormonal, seja lá quem for. Seja a liberação hormonal do sexo, quando a pessoa é viciada em sexo, da briga, quando a pessoa é viciada em brigar, da confusão, quando a pessoa está sempre entrando em confusão, sabe? Então, da carência, quando a pessoa se coloca num lugar de carência só para receber a atenção dos outros. Por que a pessoa repete isso cada vez mais e vai fazendo? Porque o seu cérebro se torna viciado nisso. Então, essas pessoas que na minha opinião, tá? Que se envolvem muito com isso, eles se tornam viciados nisso, porque é uma sequência de estímulos poderosos que liberam hormônios na cabeça dessa pessoa e que para fechar com chave de ouro ainda tem orgasmo. Então por isso essas pessoas acabam se viciando nesse tipo de coisa, tá? Saindo um pouquinho do simplismo do porque não presta, é vagabundo, não. Eu sou bombeiro, né? Para quem não sabe, assistindo o primeiro vídeo, eu fui uma vez a uma ocorrência de atendimento num prostíbulo. O senhor tinha tomado 2 Viagras e teve uma parada cardiorrespiratória com a garota de programa em cima dele. Aí você imagina, e morreu. A gente fez lá as manobras todas, etc. E ele morreu. Imagina para a família desse senhor receber a notícia de que não, ó, ele morreu porque tomou 2 Viagra e estava no puteiro. Imagina só a dor dessa família, onde não vai poder nem se explicar, não tem nem o que dizer, né? Não tem como é que vai perdoar, como é que vai tirar satisfação com a pessoa que fez isso, mas morreu. Então eu não acho que uma pessoa faz esse tipo de coisa simplesmente porque é vagabundo ou vagabunda, seja lá o que for. Tá bom? É um problema grave. A pessoa precisa buscar ajuda, precisa buscar autoconhecimento, psicologia, às vezes psiquiatra, sabe? Mentoria, para se entender um pouco mais, para entender por que faz algo que sabe que é feio, sabe que é negativo, sabe que é errado, sabe que pode acabar com a família, sabe que destrói os sentimentos da esposa. Inclusive eu tô gravando esse vídeo porque foi uma mulher que me pediu para eu gravar, porque muito provavelmente o marido dessa mulher tem esse hábito nojento de estar, apesar de ser um homem casado, tá procurando prostitutas. Imagina na cabeça dessa mulher, pensa, cara, meu marido se deitou com a mulher de programa ontem. Eu tô sentindo o cheiro nele de plástico, porque ele usou camisinha. E fica o cheiro, tá? Eu tô sentindo o cheiro nele de perfume diferente do meu. Ele tá com um comportamento diferente, porque, cara, não adianta. Por mais que a gente se ache o espertão de achar que consegue dissimular comportamentos, ficam rastros. O homem, depois que ele erra, a mulher, menos um pouquinho, mas principalmente um homem, depois que erra, ele não consegue disfarçar bem, ele não olha no olho, ele chega em casa e quer correr pro banho, ele, sabe, se distancia da pessoa. Então, foi o caso dessa mulher que provavelmente está desesperada para entender do porquê que o homem que ela ama, que pode ser um homem bom, tá? Pode parecer ser um homem do bem, um homem tranquilão, mas que vez ou outra acaba incorrendo nesse erro grave que pode destruir a família, que pode destruir a ele próprio, que destrói as finanças, que destrói sonhos do futuro. Então, toma cuidado, tá? Pode ser trauma, pode ser vício, pode ser problema no caráter, pode ser problemas no casamento graves. De novo, não estou justificando, tá? Mas quando a gente consegue achar explicações para aquilo que é de negativo, a gente vai buscar agora soluções para tirar o que está causando o fato, para voltar a ter uma vida normal, uma vida em paz, uma vida familiar, uma vida plena ao lado da pessoa que ama. Beleza? Fica com isso. Se você precisa de ajuda, seja nesse sentido, seja no sentido de, cara, reconstruir a família, preciso de alguém para me ouvir, preciso de alguém para me aconselhar no sentido de fidelidade, perdão, reconciliação, tem minha mentoria, beleza? Vou deixar aqui o link embaixo, você vai clicar, vai escolher entre mentoria ou cursos, o que melhor pode te ajudar nesse momento difícil. Vou te ouvir sem te julgar, sem te apontar, sem achar que você é corno ou corna, esses termos horríveis que as pessoas usam. A minha intenção é te ajudar, te ouvir e te orientar da melhor maneira possível. Eu tenho tido excelentes resultados com as pessoas que entram na mentoria. As pessoas têm conseguido verdadeiramente perdoar, têm conseguido verdadeiramente voltar o casamento de uma forma boa agora, não com aquela máxima de vamos colocar uma pedra em cima, nunca mais toca no assunto, porque isso não funciona, beleza? Não funciona. E também tem meus cursos, tem meu curso Mentalidade de Fidelidade. Se você é infiel, não quer falar comigo, não quer a mentoria, eu te entendo. Tem pessoas que têm grande dificuldade de expor essa situação. Mas tem meu curso que vai te dar um passo a passo para transformar teu cérebro no cérebro fiel, numa mentalidade
que quer sempre ser fiel e vai ser fiel sem recaídas, sem grande peso, definitivamente. Ótimos resultados também. Agora, se você foi traído ou traída e quer reorganizar os pensamentos para conseguir seguir com esse casamento, ou para entender que precisa realmente liberar a pessoa até que ela se arrependa, ou liberar a pessoa para sempre que te traiu, tem meu curso Mentalidade de Fidelidade também. Mentalidade de Fidelidade não, meu curso Manual do Perdão. Tem um Manual do Perdão que você vai receber uma orientação passo a passo se dá para continuar o casamento, infelizmente tem que terminar, ou tem que terminar temporariamente, entender muito dos porquês essa pessoa fez isso e sair de uma situação de vítima, sair de uma situação de muitas vezes carregar o peso da atitude do outro, beleza? Pode te ajudar bastante também. Espero ter ajudado nesse vídeo. É uma questão muito mais profunda, muito mais difícil, muito mais mental, subconsciente do que a gente imagina, muito mais mesmo. E sair do campo da simplicidade, sair do campo da superficialidade, com certeza ajuda quem está passando por esse problema dentro da família. Vê se não vacila, toda semana tem vídeo novo. Precisou? Me chama lá. Tem no link, meu telefone também, meu WhatsApp e tem nos comentários, tá? Tem na descrição e nos comentários. Até semana que vem.